Na Holanda começou a partir do ano 10 de maio de 1940. A Alemanha entrou na Holanda e ocupou tudo, colocou o governo próprio e orientado pelo nazismo. Isso pouco a pouco foi entrando na cabeça do povo e eles criaram gente para governar que tinha esta ideologia na cabeça. E isso já tinha começado nos anos 30. E Tito Bransma, já nos anos 30, falava o perigo da ideologia nazista para a vida do povo. E assim começou. E quando no ano 40 eles entraram na Holanda, ocuparam o país, Tito Bransma começou com mais vigor, tratando disso, andando pelos jornais católicos para não fazer propaganda desta ideologia que era anticristã, não anti-alemão, anticristã, contra a Boa Nova de Jesus. E assim foi. E o cardeal de Jong, que era o cardeal presidente das bispos na Holanda, fez uma carta para denunciar, ser líder nas igrejas, denunciando a ideologia nazista. Isto provocou tanto os jornais que começaram mais. Então ele chamou Tito e pediu a Tito andar por todos os jornais para falar, para não fazer publicação de propaganda nazista. E Tito foi. Quando ele voltou para o convento de Nimega, o dia seguinte tocou a campainha e Tito Bransma foi preso em nome do governo nazista da Holanda. E ele foi. Teve 5 ou 6 horas para se preparar e levaram para a cidade de Scheveningen. Isso foi exatamente lá no ano 26 de junho de 1942. E lá ele ficou preso 7 semanas. E teve uma cela só para ele, não foi comunitário. E ele lá começou a refletir, foi interrogado várias vezes, e por causa disso ele foi escrevendo toda a resposta dele contra a ideologia nazista. Ele fez isso, várias vezes foi interrogado e ele não cedeu. E lá nesses 7 semanas que ele ficou lá, ele organizou a cela. Ele vivia sozinho numa cela. Ele disse: é a minha cela. Fez até um livrinho e o Frei Gabriel traduziu, acho, para o português, sobre a minha cela, e que ele quase como se estivesse continuando vivendo no convento, com horário tudo apropriado, leitura, trabalho, andar, passear. Passear significa dentro da sala 4 metros, para não prejudicar a saúde. Assim ele passou estas 7 semanas lá na prisão de Scheveningen. Ele teve vários interrogatórios e também começou a escrever a vida de Santa Teresa de Ávila. Não tinha papel suficiente e deram um livro para ele com histórias, e ele escrevia entre as linhas tudo que ele sabia de memória sobre a vida de Santa Teresa, que depois da guerra foi publicada pelo então provincial da Holanda, Brunkart Meyer. Daí outra coisa que ele fez por escrito tudo aquilo que ele fez a defesa de si mesmo a respeito do nazismo, condenando vigorosamente o nazismo, sem pedir coisa para ele mesmo. E assim continuou, e aquele que o interrogava fez saber às autoridades da Alemanha: esse rapaz, esse homem é perigoso, não soltar, só depois que terminar a guerra. Este Tito ainda não sabia, ficou sabendo aos poucos. Depois então, no fim daqueles 7 semanas, no dia 15 de março, ele entrou na prisão. Foi 19 de janeiro daquele ano de 42. 15 de março ele foi levado para a prisão em Amersfoort, ainda na Holanda. E lá não teve cela, ficou junto com outros. E lá foi terrível. E ele que vivia tranquilo, quase que fosse um convento, devia escrever umas cartas para a família dele, ele sentia que ele estava bem, embora preso. Depois ele foi na Amersfoort, lá era exatamente o contrário. Terrível, vivia sempre com o outro, dia e noite, e lá ele foi perseguido, e batido com força, e
lá ele mesmo também entrou, quase que diria aquele que São João da Cruz diz, a noite escura. Foi a noite escura que começou lá do Tito Bransma. Quase que sem saber mais nada, ficou triste e conversando, será que não é melhor eu pedir? Parece que ele entrou um pouquinho se eu pedir para poder estar preso em algum convento na Holanda, como tantas outras pessoas. Então ele continuou firme, mas por dentro a escuridão. É bom saber isso, não foi tudo tranquilo não. Então lá foi maltratado, e lá ele quando foi na sexta-feira santa, o pessoal pediu para ele fazer uma conferência sobre a literatura holandesa. Ele escolheu Geert de Grote, foi um místico que amigo daquele Thomas A. Kempis, que escreveu a imitação de Cristo. Esta era a mentalidade que era deste homem que Tito falou, era na sexta-feira santa, que lhe pediram para ele fazer esta conferência sobre Geert de Grote. E o que ele falou, no fundo, foi aquilo que ele estava vivendo. No fundo, usando a vida do Geert de Grote, continuou e deixou transparecer toda. E aí eu vou ler uma poesia que ele fez, que não é muito publicada não, e consegui encontrar, sobre o sofrimento. A dor sobre mim desabava. Resistir-lhe era em vão, chorar de nada adiantava. O teria feito se fosse solução. A cruz me atingiu de cheio, silenciando-me sem chorar. Só então eu vi a cruz passar. Já faz tempo esta cena para mim. Ainda recordo o momento. Não entendo como foi possível suportar tanto sofrimento. Foi nesta prisão de Amersfoort que ele escreveu. A gente vê a poesia até que não está completamente do ponto de vista poético, mas expressa o que ele sofreu lá por dentro. Não, era a noite escura. Basta ler São João da Cruz para saber o que significa isso na vida. Depois de Amersfoort, ele foi preso, levado para uma outra prisão chamada Kleve, na Alemanha. Depois de mais ou menos um mês em Amersfoort, foi para Kleve. Lá ele ficou de 16 de maio até 13 de junho. E lá continuou a mesma dificuldade anterior, mas parece que ele foi superando. E lá tinha um pastor, o vigário da paróquia daquele lugar, ia visitar Tito cada 2 dias. Dizia para confissão, dizia para os guardas, mas conversando com Tito. E Tito conversava com ele, expressava este sofrimento que ele tinha e quase que mandava ele, quem sabe a gente escreve uma carta para as autoridades do governo para eu poder sofrer, ser preso num convento, como outros também acontecem. Nada disso aconteceu e lá ficou com 13, mas pouco a pouco ele se recuperou. E aí no dia 16 de maio decidiram transferir Tito para o campo de concentração em Dachau, no sul da Alemanha. Foram 5 dias de viagem. E sabe como é que era? Indo de trem. E o trem era vagões normais, mas o último vagão era prisão para os que estavam presos. E tinham feito lá dentro pequenos quartinhos de 1 metro quadrado, mas não tinha. E dentro dele, sim, Tito amarrado com outra pessoa, mais outra dupla amarrada com outra pessoa, os 4 foram colocados numa daquelas de 1 metro quadrado de espaço. E assim foi durante 4 dias, 5 dias, até chegar em Dachau. E durante a viagem colocaram mais uma outra pessoa, 5 pessoas no 1 metro quadrado durante 5 dias numa sala.
sem poder nada, batendo nas portas, ninguém nos ajudava, e assim chegou em Dachau. E em Dachau ele chegou lá pelo dia 20 e pouco de maio, e lá chegou lá em Dachau no dia 13 de junho e ficou até 26 de julho. E lá havia 2 outros carmelitas presos, 2 descalços, o tal do Frei Hilário e o Frei Alberto. E quando chegou lá também encontrou um confrade nosso, Frei Rafael, que era um irmão, como a gente diz hoje, um irmão leigo. E quando ele chegou lá, Rafael o recolheu, ajudou a acolher. Foi uma sorte para Tito e também uma sorte para nós. E foi este Frei Rafael, depois escreveu um livrinho sobre como era a atitude, a vida de Tito naquele mês e tanto que ele passou lá no campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha. E 37 dias ele ficou lá até a morte. Naquele campo tinha 2.600 religiosos presos, de 26 nacionalidades e de 39 ordens e congregações diferentes. Quase que do mundo inteiro. Se vê, os alemães e neste campo, ele ficou num barraco chamado 30492. Recebeu como número, o barraco era barraco 28, e o número perdeu o nome de Tito Brâncio. Agora ele se chama 30492. Para despersonalizar as pessoas, agora é chamada de número. E assim ele ficou e sempre, como é que eu vou dizer, vida sem piedade, cruel, absurda, fome, sede, pancadas, trabalhos, lavoura de verdura. Todo dia tinha que andar a pé 3 quilômetros e voltar a pé 30 quilômetros, com as doenças que ele tinha nunca teve saúde boa, andava com dificuldade, tinha dores nas pernas, e aí às vezes voltando para o trabalho à noite, 3 quilômetros, se agarrava nos outros 2 carmelitas que andavam com ele para poder suportar a caminhada. Chegava em casa, nessa época ele se recuperou por dentro, e o finalzinho do tempo em Kleve, antes de ir para Dachau, ele se recuperou, parece que se voltou a ser, parece que ele se libertou por dentro. E quando chegou lá, Tito era, todos os que conheceram Tito durante aquela prisão lá, finalzinho, um homem livre, dono de si, sempre pronto para ajudar os outros. E quando uma vez no fim do dia, ele não tinha limpado bem os pés, o soldado viu, avançou nele, jogou no chão, pancada, até Tito rolar no chão. Depois Rafael foi junto e disse: o que houve? Você tem sorte que não bateu em você. Tito, estas respostas mostram que estava já desapegado de si, uma total liberdade. E assim todos contam que, apesar de toda aquela dureza do campo de concentração, a calma dele, e quando ele passava fome, pouca comida, e ainda dava um pouquinho de comida para o mundo que passava fome. Você precisa mais do que eu, ele dizia. E quando alguém levava pancada, quando Tito levava pancada, e Rafael vinha ajudar, Rafael, sorte que não deu pancada em você, viu? Então até um pouquinho de brincadeira, as reações que ele tinha, para mostrar que ele por dentro conseguiu superar aquelas dificuldades, passou da noite escura e agora parece que ele vivia com Deus. E todos atestam que Tito era livre, tranquilo, irradiava paz e alegria. E apesar das dores, da doença, da fome e da desumanidade terrível que lá existia da parte do governo e dos que tomavam conta dos presos. E dia 16 de julho, festa do Carmo, os 4 carmelitas, 2 descalços e Tito com Rafael, rezaram por Salve Rainha e rezaram com toda esta coisa que nós todo dia rezamos.
gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Não tem lá no Salmo da Rainha? Então, quando eles comentaram isso, esta frase, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, lá naquele campo, e teve lá, havia um padre diocesano, que na conversa, naquele bloco onde ele estava, conversando, eu também gostaria de ser carmelita. O padre falou, e Tito disse, tá bom. E conversaram um pouquinho, e Tito o acolheu como frade na ordem e aceitou a profissão dele, viu? Porque sendo lá no campo da concentração. Depois eu entrei com outra coisa, convenci no fim, depois de tanto tempo, convencer o Tito assim, Tito, acho que você tem que ir para a enfermaria, desse jeito, tudo doente, andando, quase não consegue mais nada. E no fim ele se deixou convencer e foi para a enfermaria. E lá tinha uma judia, totalmente assim ideologizada dentro do nazismo, mas ainda tinha um pouquinho de humanidade. E ela de vez em quando conversava com Tito. E Tito ficou lá uns 10 dias, e no fim de 10 dias não aguentava mais, e os alemães combinaram para morrer. E então a moça, em nome do que eles trataram, ela foi falar com Tito e deu a injeção dele. E Tito naquela hora tirou o terço do bolso e deu reza. E ela deu até rezar o quê? Em se reza só assim, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ela pegou, esta moça se converteu, esteve presente em Roma quando Tito foi beatificado. Se ela está viva ainda hoje, eu não sei dizer. Mas aí depois de 37 dias neste campo de concentração, Tito Bransman faleceu, recebeu a injeção e 2 horas depois ele morreu, estava junto de Deus. E Bento XVI, quando ele foi visitar o campo de Dachau, ele encostou na parede, olhando e disse assim, Deus, onde estás? Para tanta desumanidade num ser humano é quase. E Tito, a coisa que mais conseguiu fazer, deixar, talvez sem ele se deixar dar conta, era a humanidade perfeita, a tranquilidade. Deus estava com ele, foi isso que ele irradiou naqueles 37 dias naquele campo. São Tito Bransman, rogai por nós. Eu leio para vocês uma frase que eu achei, onde ele ia ser franciscano. Lá ele estudou e depois ele decidiu para ir para o Carmelo. E nesta folha que nós recebemos, tem, no começo tem, no fim tem uma frase de Tito, foi o que eu escolhi, porque isto me atraiu, a espiritualidade, e nós todos queremos viver a espiritualidade do Monte Carmelo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música, é a dança, é o mar regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.